Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir entendimento, ó Pai, compreensão da Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor amado, é luz, a Tua Palavra é força, a Tua Palavra é direção, Senhor. Então que nós sejamos ouvintes praticantes da Tua Palavra. Pai querido, eu te peço, ministra sobre nós, através do Teu Santo Espírito, para que nenhum de nós permaneça da mesma forma, mas que possamos ser transformados, direcionados, ó Pai, pela Tua Santa Palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem nesta noite é o trabalho dos servos. Irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês também Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós não temos que ter vergonha do Evangelho, porque o Evangelho, como vocês viram aqui nessa descrição, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, ele trouxe um conceito para o mundo que até os dias de hoje é falado. As religiões que não tinham esse conceito acrescentaram. Qual é o conceito que Jesus trouxe e deu ênfase? Ele deu ênfase à vida eterna. Jesus, ele dizia o tempo todo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele dizia que se você entrar por ele, você entrará e sairá e achará pastagem e achará descanso para a sua vida. O Senhor Jesus, ele deixou bem claro para nós que nós estamos aqui neste mundo de passagem e que nós temos nele, Cristo Jesus, a vida eterna. A questão que você precisa refletir é se você acredita na vida eterna. Porque veja bem, toda a razão da pregação de Jesus, esta salvação da qual nós acabamos de ler, fala da vida eterna. Salvo do quê? Da perdição eterna, da morte eterna, do sofrimento eterno. Esta mensagem é uma mensagem completamente pura e clara do Senhor Jesus. E eu, como cristão, creio no que Jesus Cristo ensinou, e nós temos acesso aos evangelhos, às cartas, ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento. Nós temos os exemplos de Jesus, nós temos tudo ao nosso dispor. Porém, a mensagem, ela é pregada, ela não é imposta. O que nós, os pregadores, somos? Somos expositores da palavra. Nós estamos expondo para você a palavra de Deus. Você vai ouvir, você vai internalizar, você vai pensar sobre ela e você vai decidir se você acredita ou não. Você vai encontrar nos dias de hoje um crescente número de ateus
de pessoas que não acreditam mais em Deus. São pessoas que um dia acreditaram, mas a Bíblia fala que são apóstatas. O que é um apóstata? É aquele que um dia creu em Deus e depois nega a existência de Deus. Essas pessoas, elas procuram encontrar explicação na física, na biologia, elas procuram encontrar explicação em tudo que existe no mundo para dizer o seguinte, que aquilo que nós entendemos como Deus, nada mais é do que nós mesmos, sentimentos que nós temos, coisas do nosso cérebro, do nosso raciocínio, do nosso corpo. Porém, estas pessoas que estão crescendo em número, elas chegam até um determinado ponto, porque até mesmo a ciência, quando ela chega num determinado ponto de estudo, tanto na área da física quântica quanto da física normal, eles entendem que tem um ponto onde eles não conseguem ir além. E este é o ponto que é o nosso Deus Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra, e que mantém tudo vivo, mantém tudo funcionando. E você, como um ser criado por Deus, em algum momento Ele tocou na sua vida, Ele tocou em você, e você sabe, Deus é real, Deus existe, eu estou na presença dEle. Se você esquecer da eternidade, você vai ter atitudes que desagradam a Deus. Se você se lembrar da vida eterna, você passará a ter atitudes que agradam a Deus. Porque quando você, como ser humano, entende que tudo que nós vemos, tocamos, sentimos é passageiro, você compreende que, até pela morte que está diante de nós, pessoas de todas as idades morrem, pessoas que estão às vezes no ventre da sua mãe, acabam morrendo por algum problema, então morrem pessoas de todas as idades. O que nós temos que entender? Se existe a morte, isso aí é um fato inegável por todos os seres humanos. O que existe depois da morte é a pergunta que os seres humanos começam a se fazer quando eles vão desenvolvendo um raciocínio. Talvez você já tenha feito essa pergunta, talvez você já tenha buscado a resposta para essa pergunta, mas o contexto que nós entendemos é que quando você encontra-se com Jesus Cristo, essa pergunta ela é respondida, porque eu tenho nele a vida eterna. Então eu passo a acreditar que se eu andar com Jesus todos os dias da minha vida, quando eu partir deste mundo para o mundo espiritual, para o mundo eterno, então eu estarei com Jesus Cristo. O que existe em mim? Uma expectativa da eternidade. O que existe em mim? Um pensamento eterno. Um pensamento que eu falo assim, olha, eu estarei na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. As outras religiões, elas começaram a comprar a ideia do céu. Você pode ver que agora, se você pesquisar as religiões, a maioria fala isso. Por exemplo, quando tem um discurso nos velórios de todas as religiões, as pessoas dizem assim, olha, o céu ganhou mais uma estrela, fulano está no céu. Até mesmo aquela pessoa que nunca creu em Jesus, nunca seguiu Jesus, mas é uma fala que todos querem fazer. Olha, fulano agora está no céu, fulano agora está com Deus, ele voltou para casa e tal. Porque as pessoas, para ficar bonito na fala, para o discurso sair bem feito, elas falam isso. Olha, fulano de tal está descansando, fulano de tal está ótimo. Nem sempre. Porque a mesma palavra que Jesus pregou, que existe morada no céu para nós, ele disse que também existe um sofrimento, existe um tormento eterno. Então muitas pessoas ignoram a parte do sofrimento, outros mudam a pregação do evangelho dizendo que não, jamais Deus faria uma pessoa sofrer. Não, isso não é verdade, mas
Se eu creio no céu, eu também tenho que acreditar no inferno, porque o mesmo Jesus que falou sobre o céu, ele falou sobre a parte do sofrimento eterno, onde o fogo não apaga, onde a pessoa vai sofrer. Aí o que acontece? Para ficar bonito nos dias de hoje, as pessoas pegaram só a ideia do céu. Então todo mundo, da cabeça do mundo, vai para o céu. Na cabeça do mundo já está tudo bem, basta você fazer uma caridade, basta você fazer alguma coisa que está tudo resolvido. Mas não é assim. Não é assim que funciona. O Senhor Jesus, ele demonstrou isso. Mas esse resumo, essa introdução que eu li aqui para vocês, é a seguinte: olha, se você entende que em Cristo você tem a vida eterna, você não vai ter vergonha do Evangelho, porque você crê que você está com Cristo, é o poder de Deus na sua vida para a salvação da sua alma, porque em Jesus, em Deus, se descobre a verdadeira justiça, e você anda de fé em fé, porque o justo pela sua fé viverá, por aquilo que ele acredita. E aí, no que eu acredito? Eu acredito em tudo que Jesus Cristo falou, então eu vou viver segundo a orientação de Jesus Cristo, eu vou seguir aquilo que ele fala. Então preste atenção, nenhum de nós aqui estamos seguindo o pastor A, B ou C. Nenhum de nós aqui estamos aqui por causa da pessoa A, B ou C. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo, que disse assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Ou seja, Jesus está aqui nesta noite. Jesus está no meio de nós. Esta é a nossa fé. Eu ando com Jesus hoje, para que quando eu partir desse mundo, eu continue andando com Ele na eternidade. Pensa no seguinte: Jesus, Ele é o Senhor, e Ele chegou para você, o dono de uma rede de lojas, e falou assim: olha, meu filho, eu vou deixar você como gerente da minha loja em Vitória. Eu estou indo agora abrir outras lojas, e você fica como gerente da loja em Vitória. Você vai tomar conta da loja para mim, você vai tomar conta dos funcionários, você vai tomar conta da parte financeira, você vai tomar conta de tudo para mim. E quando eu voltar, eu acerto tudo com você. Você pode fazer isso por mim? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo não nos deixou aqui nesse mundo sem função. Como se você fosse viver para você fosse fazer tudo do jeito que você quer, na sua cabeça, na sua forma de ser. Não, o Senhor Jesus deixou aqui uma direção para as nossas vidas. Esta palavra principal, o texto principal da nossa leitura, que é a parábola do servo vigilante, ela nos mostra exatamente neste exemplo que eu trouxe para os dias de hoje. Se veja nesta palavra como um gerente, como alguém que está cuidando de outras pessoas, cuidando do estabelecimento, e um dia vai prestar conta para o dono de quanto entrou, quanto saiu, quanto tem no estoque, quanta mercadoria tem. Você vai ter que dar conta do serviço do trabalho. Nós estamos aqui a serviço, nós estamos aqui a trabalho, nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, que é o dono de todas as coisas. É neste raciocínio que nós caminhamos. Então, dependendo de se eu fizer o serviço bem feito, eu vou ter uma ótima recompensa. Mas se eu fizer o serviço mal feito, eu também vou ter problemas. Por isso que é a visão do trabalho, a visão do serviço bem feito, a visão da disposição de estar diante de Deus, a disposição de servir a Deus, a disposição de estar aos pés do Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa passagem por esse mundo, porque eu acredito que o Senhor Jesus vai se encontrar comigo na eternidade. Eu vou me encontrar com Ele na eternidade. Então eu levo a minha vida pensando na eternidade, pensando que eu tenho que cumprir o que o Senhor falou, para que eu possa estar em pé diante do Filho do Homem, estar em pé diante de Jesus. Nessa parábola, Jesus começa deixando claro o seguinte, que nós temos que estar atentos. Quando ele fala cingidos os lombos, quer dizer vestidos.
acesas as candeias, que eram as lamparinas. Por quê? Deixa eu explicar para vocês o contexto. O contexto aqui, que Jesus está contando a parábola, era de um casamento. Como é que era o casamento lá naquela época do passado? Era assim: a noiva estava já acertada para o casamento, o noivo também. Isso era feito entre as famílias. Não é como nos dias de hoje, entre o noivo e a noiva diretamente, mas era entre as famílias. Então as famílias estavam combinadas. Normalmente, quando firmava o compromisso, demorava aproximadamente 1 ano para que o casamento fosse executado. Mas só que não tinha, pela literatura que eu já li, um dia certo. Por exemplo, olha, o casamento vai ser no dia 10 de junho. Não. O casamento era mais ou menos assim, ó. Pode acontecer por volta de junho, julho ou agosto. Era como se fosse uma previsão da data, mas não tinha um dia certo. Porém, os preparativos da noiva e dos convidados da noiva tinham que estar prontos. O noivo é que vinha buscar a noiva. Era assim que funcionava. E quando o noivo chegasse na cidade, quando ele chegasse próximo da casa, as pessoas saíam para encontrar o noivo e o cortejo acontecia. E a festa de casamento aqui é chamada de bodas. Então essa festa de casamento não era como as nossas, que dura ali 2, 3, 4, 5 horas ou uma noite. Essas festas de casamento demoravam dias. Então, o que está falando aqui eram os servos, os trabalhadores da casa do noivo. O noivo saiu com a comitiva para buscar a noiva. Lá vai ter uma festa que vai demorar dias, talvez meses. E o noivo vai retornar com a noiva já casado para a casa dele. E neste período, os trabalhadores, os funcionários daquela casa, tinham que ficar esperando chegar já o noivo casado, já o casal, para poder tomar conta. Só que não tinha uma hora certa, não tinha um dia certo, eles não recebiam mensagem de WhatsApp, de SMS, não tinha nada do que nós temos hoje. Então, os funcionários da casa ficavam assim: bom, será que a festa vai demorar um mês e meio? Será que ele vai demorar 2 meses para chegar, 3 meses? Eles não sabiam a hora que o noivo ia chegar de volta com a comitiva, já casado, para poder tocar a sua vida. Então, esses funcionários são os funcionários do noivo que esperam a festa que ele foi para ela terminar e o retorno dele para a sua casa. Compreenda dessa forma que você vai entender o texto. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, das festas de casamento, para que quando vier a bater, logo possam abrir-lhe. Então, ele chegava e batia. Os funcionários tinham que estar atentos para abrir rapidamente a porta. Bem-aventurados, mais do que felizes, aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Ou seja, olha, eu vou dormir agora, mas você fica aí. Então, eles revezavam entre eles, porque se o Senhor chegar, você abre a porta rapidamente e nos chame. E eles ficavam ali, vigiando, revezando um com o outro, para que o Senhor chegasse e rapidamente lhes abrisse a porta. Em verdade vos digo, que se cingirá, falando do seu Senhor, e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na 2ª vigília da noite, e se vier na 3ª vigília da noite, e os achar assim, bem-aventurados são tais servos. Vamos supor que o Senhor chegasse 1h da manhã, os servos estavam lá para abrir a porta. Vamos supor que o Senhor chegasse às 4h da manhã, os servos estavam lá esperando ele chegar para abrir a porta. Você entende a expectativa? Porque eles serviam ao Senhor e eles tinham que estar preparados para a chegada dele a qualquer momento, a qualquer hora. Essa era a expectativa. Sabendo, porém, isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão,
vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Jesus deu 2 exemplos que eu acabei de mostrar para vocês, para dizer o quê? Todos nós que estamos aqui não sabemos o dia que nós vamos morrer ou o dia que Jesus vai voltar para nos buscar. Isso é uma expectativa, isso é algo que pode acontecer. Então eu tenho que estar preparado quando? Hoje, esta madrugada, esta noite, amanhã de manhã, eu também tenho que estar preparado. Você consegue compreender isso? Porque eu não sei a hora que Jesus vai voltar, assim como eu não sei a hora que eu vou partir. Irmãos, quando nós participamos da partida de pessoas, nós falamos, nossa, mas o fulano de tal, eu vi ele ontem, eu vi ele na semana passada, e ele se foi. Porque é assim, meus irmãos, ataque fulminante, problemas, as pessoas ficam falando que é vacina. Irmão, antes de existir vacina, já existia morte. Então, não é vacina que mata, é a hora que chega a hora da pessoa. Então, não adianta nós ficarmos com medo de vacina, não adianta nós ficarmos com medo de injeção, não adianta nós ficarmos com medo de remédio, porque uma hora ou outra a nossa partida vai chegar. Agora, o que eu tenho que estar preocupado? Não é com a vacina, não é com o remédio, não é se eu estou fazendo tratamento, é se eu estou bem com Deus, é se eu estou bem com o Senhor, é se eu estou vivendo a minha vida do jeito que agrada a Deus. Essa é que é a verdade. Então isso aqui, deixa eu te explicar, é intransferível. Eu não posso viver a sua vida assim como você não pode viver a minha vida. Eu posso estar mais perto da morte que você pode estar mais perto que eu, ou Jesus pode voltar num abrir e fechar de olho. Piscou, Jesus voltou, você já vai estar sendo arrebatado. Pode acontecer. A questão aqui que o Senhor está falando é, estejam preparados, porque em qualquer momento, em qualquer hora, pode acontecer, e você precisa estar servindo assim, ó, atento, buscando, fazendo a vontade de Deus para a sua vida. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, em que o Senhor pôs sobre todos os servos para lhes dar a tempo a ração, ou a alimentação, ou a comida? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim, ou seja, fazendo aquilo que é correto, fazendo aquilo que é certo. Mas olha o exemplo. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá, mas, tem um mas aqui, ó, aquele servo que disser em seu coração, e pela igreja você já observa isso, aquele servo que disser isso aqui, ó, olha o que Jesus fala, o meu Senhor tarda em vir. Eu não vou morrer agora não, que isso? Eu fiz meus exames na semana passada, estou bem, né? Estou malhando, estou bem, está tudo bem. A pessoa pensa isso, não, que isso? Isso é bobagem, é conversa de crente. O meu Senhor tarda em vir e começar. Aí olha as atitudes que as pessoas começam a ter sem Deus. Aqui você já descobre. Começar a espancar os criados e criadas, a comer e beber e embriagar-se. Quantas pessoas estão vivendo esta realidade agora? Dizendo, eu vou fazer o que eu quero da minha vida, ninguém manda em mim, eu que sei o que eu faço. Olha o que pode acontecer. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora que não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites,
com poucos açoites será castigado, e qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito se lhe pedirá. Veja, haverá uma cobrança, haverá um acerto de contas. Este acerto de contas, ele não tem muito a ver comigo. Você não tem que acertar contas comigo, que sou o pastor da igreja. Estou aqui, nessa passagem aqui como pastor. Você não tem que acertar contas com as pessoas que você conhece. Você e eu também vou acertar contas com o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então esta consciência de que a vida não acaba aqui, e que existe uma eternidade, e que nesta eternidade eu vou comparecer diante de Deus, me faz refletir. E me faz pensar o que é que eu estou fazendo com a minha vida. Como é que eu estou vivendo a minha vida neste mundo. Isso não é uma coisa de religião. Isso é uma coisa de pessoa, de personalidade, de escolhas que eu faço e de escolhas que você também faz. Olha o que a Bíblia continua falando. Jesus, ele mostra para nós esta realidade, voltando ao nosso texto da introdução, que há uma saída para tudo isso, que é abraçar o Evangelho, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo pela sua fé viverá. Viva com os princípios da palavra de Deus, viva na orientação do Senhor, viva na direção de Deus para a sua vida, porque nós estamos aqui na igreja tratando da vida eterna, nós estamos tratando aqui de céu e inferno, nós estamos tratando aqui do nosso trabalho e do nosso serviço. Para você não sair aqui sem saber o que é o serviço é o seguinte: Jesus falou assim, olha, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você crê no Jesus Cristo ressuscitado? Então você vai espalhar para todos que você conhece. Preste atenção, você já ouviu falar de Jesus? A pessoa normalmente vai dizer sim, já ouvi falar. Pois é. Já ouviu? É o Jesus da Bíblia? Sim, é o Jesus da Bíblia. Eu quero te dizer que Ele está aqui agora, entre eu e você. Eu conversei com Ele hoje de manhã, Ele está aqui entre nós, e quando eu sair daqui, Ele sai comigo. Se você quiser saber mais sobre Jesus, pode conversar comigo, que eu vou te apresentá-lo, eu vou colocar você em contato com Ele, e você pode ter certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, porque Jesus Cristo veio buscar e veio te salvar. Se você quiser esta salvação, se você quiser esta vida eterna, Ele é a saída para você, Ele é a porta para você. Pronto, esse é o seu trabalho, esse é o meu trabalho. Para fazer isso, eu não preciso ir para lugares distantes, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer isso ali na esquina, eu posso fazer isso em qualquer lugar onde eu estiver, porque eu sou testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo anda comigo e eu ando com Ele, Ele anda com você que está na presença dEle. Essa é a nossa fé. Esse é o nosso trabalho. Como que o Senhor vai me encontrar vigiando e trabalhando? Ele vai me encontrar falando dele para as pessoas. Ele vai me encontrar apresentando ele para as pessoas. Então pense, irmão, Jesus Cristo voltou hoje. Hoje eu já preguei o Evangelho de Jesus. Hoje já preguei. Eu posso provar isso. Já preguei o Evangelho de Jesus hoje. E você, faça a mesma coisa. Irmãos, nós temos um instrumento espetacular, que é a rede social. Isso é extraordinário. Você pode pegar a sua rede social, abrir uma live ou gravar um vídeo, você aparecendo, sem ter nenhum tipo de vergonha, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
e eu coloco meu rosto na internet e falo de Jesus e leio a palavra. Se você quiser, você pode botar um versículo bíblico na sua rede social, mas o melhor do que colocar seu versículo é você aparecer na sua rede social e colocar o seu rosto e falar: eu estou aqui para te dizer que Jesus Cristo está vivo e que Ele quer transformar a sua vida e tocar em você todos os dias. Então, irmão, quando a trombeta soar, quando Jesus voltar, Ele vai me querer, porque eu estou falando dele hoje. Você entendeu? Se Ele voltar hoje, eu subo hoje. Se eu partir para a eternidade hoje, já está tudo bem para mim. Por quê? Porque eu estou vigilante. Eu estou ali com Ele todos os dias. Estou apresentando Ele para as pessoas. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso trabalho. Nós podemos fazer isso. Nós podemos orar pelas pessoas, nós podemos abençoar as pessoas. Irmãos, nós gostamos muito que alguém ore por nós, é muito bom, mas você também pode orar pelos outros. As pessoas não precisam parar de orar por você, mas você pode orar pelos outros. Você pode servir as pessoas ao seu redor. Pastor, mas eu é que estou precisando de uma palavra. Entenda, quando você abre a boca, o Espírito Santo te usa, e a palavra que você está falando volta para você também. O Espírito Santo também trabalha na sua vida quando você abre a sua boca para evangelizar, quando você abre a sua boca para falar de Jesus. Nós temos uma rica oportunidade, que é aproveitar esse tempo que o Senhor nos deu e trabalhar todos os dias na obra do Senhor, estar todos os dias atento e apresentando Jesus Cristo ao mundo. Esse é o nosso trabalho, é o trabalho de todos nós. Nós como igreja fazemos isso todos os dias. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento